Esse é aquele tipo de vídeo que vai agradar e desagradar. Muito provavelmente os decenautas vão ficar felizes porque eu vou falar mal da Marvel e os Marvetes vão ficar tristes, obviamente. Mas que na verdade eu quero levantar esse ponto aqui com vocês, não são bem Marvetes, né? São UCMzetes, que Marvete é quem gosta de quadrinho da Marvel. E esse é um dos pontos que eu quero discutir aqui com vocês por causa dos anúncios da Marvel lá na San Diego Comic Con, agora de 2026. E também vamos falar um pouquinho da DC, do que tá acontecendo, se a DC foi massacrada, enfim, essa treta aí, né, já permeia a internet por muitos anos. Mas você, se é assim como eu, que gosta dos dois universos, das duas empresas, mas isso não te impede de fazer críticas àquilo que você acha que não tá certo, vai ser muito legal essa nossa conversa, tá bom? Então vem comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd, eu sou o Saulo Ferreira e nesse vídeo aqui eu quero dar a minha opinião sobre os anúncios que aconteceram lá no painel da Marvel e também no painel da DC, né, que teve menos coisas, mas teve lanternas, foi muito legal, porque eu sinceramente tô muito preocupado com o que vai acontecer com esse reset. Tô achando, compartilhei inclusive lá no nosso Instagram, se você não segue, Conversa de Nerd Underline, tava acompanhando os anúncios e conversando com a galera, eu falei isso, eu tô achando que esse reset que o Kevin Feige prometeu é papinho pra boi dormir, porque simplesmente os caras anunciam Pantera Negra 3 pra depois do reboot de Guerras Secretas, né? Guerras Secretas tá prometido pra ser essa reconfiguração, tudo bem, o Kevin Feige nunca usou a palavra reboot, ele falou reset, blá blá blá, mas enfim, a gente sabe que é um evento importante na cronologia dos quadrinhos, pelo visto a Marvel iria reconfigurar algumas coisas, só que aí os caras vão lá e anunciam Pantera Negra 3, que tá conectado diretamente com o filme do UCM pré-Guerras Secretas, ou seja, esse reset aí, né, meu amigo, vai resetar o quê? 5 coisas, né? 5% e o resto vai continuar igual, não é possível. Já tem Homem-Aranha aí que vai continuar com Tom Holland, o Stark Jr. Mas tudo bem, pode ser que esse filme seja bom, ainda não assisti. Esse vídeo tá sendo gravado antes do filme, tá bom? Mas aí, ao mesmo tempo, a Marvel vai lá e anuncia Motoqueiro Fantasma. Parece ser interessante, tirando uma outra informação aí que depois o Kevin Feige deu na entrevista, dizendo que o Ryan Gosling chegou com a ideia pro filme. Ih, caramba, hein? Mas enfim, vamos conversar sobre tudo isso? Eu quero saber o que vocês pensam, tá bom? Eu vou aqui deixar a minha opinião. Mas uma coisa é fato, independente de você gostar mais da Marvel ou da DC, a gente no final do dia ama quadrinhos, não é verdade? Então se você quer economizar na hora de comprar seus quadrinhos e encontrar uma variedade incrível de vários títulos da Marvel, da DC e também de outras editoras, você precisa aproveitar a nossa parceria com a Excelsior Comic Shop. Galera, toda semana a Excelsior Comic Shop tem descontos imperdíveis, a variedade é incrível, como eu falei pra vocês, tanto dos personagens da Marvel quanto da DC, de outras editoras também, e além dos descontos que toda semana a Excelsior já faz, vocês ainda têm descontos acumulativos ao usar os nossos cupons. Com o cupom Conversa de Nerd 10 você garante 10% de desconto na sua primeira compra, e se você já usou esse cupom em alguma outra vez, você tem ainda mais 5% de desconto na sua compra ao usar o cupom Conversa5. Então, lá na Excelsior você encontra variedade e você ainda economiza. Então não perca essa oportunidade para adquirir os seus quadrinhos, para aumentar aí a sua coleção, para mergulhar de cabeça na nerdice. O link tá aí na descrição, no primeiro comentário fixado, ou você pode também acessar o site pelo QR Code aqui, dar uma conferida nas opções que você tem e usar os nossos cupons, tá bom? Lembrando que se você tá assistindo esse vídeo antes do dia 31 de julho, ainda dá tempo de você participar do nosso sorteio especial de HQs do Homem-Aranha. As regras estão lá no nosso Instagram, Conversa de Nerd Underline, é só você acessar e participar para concorrer. Agora, sem mais delongas, pessoal, vamos falar dos painéis da DC. O ponto alto, sem dúvidas, foi o painel de lanternas, porque a gente teve Kyle Chandler, Aaron Pierre e até o Nathan Fillion, né, como Guy Gardner, realmente marcando presença naquele painel. Foi muito bacana ver a interação deles. E o destaque vai pro Aaron Pierre, tá literalmente vestindo a camisa da série e do personagem, né? E na boa, pessoal, esse cara tem a cara do nosso querido Jon Stewart das animações. Eu tô muito animado pra ver essa série. O último trailer também foi revelado, né? Eu já trouxe aqui pra vocês react, análise, tá muito legal. E é muito bom você ver, especificamente aqui falando do Aaron, essa paixão que ele tem pelo personagem. Ele tá ali realmente amando esse momento. Dá pra ver essa sinceridade da parte dele, falando do Jon Stewart, da história dele. Então eu tô bem animado pra essa série, hein, pessoal? Ainda mais porque o Jon vai ser apresentado aqui e com certeza vai aparecer muitas outras vezes, já tá confirmado em Man of Tomorrow, durante o universo de si também, vai ser muito legal. O Kyle Chandler também tá muito confortável ali, né? O pessoal até tá falando que ele parece que é o Hal Jordan full time, que caiu como uma luva pro ator, esse personagem. Então, enfim, basicamente tivemos aí o painel de Lanternas Verdes, que foi o ponto alto da DC. E claro, né, que da parte dos quadrinhos a gente também teve o grande anúncio das próximas edições do universo absoluto, né? O Absolute Universe, que tá fazendo muito sucesso nos quadrinhos. Eles fizeram várias revelações, inclusive. Mas falando da parte live action, né, que é a parte mais mainstream, o ponto alto
foi, sem dúvidas, de lanternas. Eu, inclusive, comentei recentemente aqui no canal que pra jogar o jogo do hype, a DC devia vir com um anúncio de pelo menos o logo de Mulher Maravilha, né? Porque jogar o jogo do hype faz parte, né? O pessoal tem que levantar o hype, tem que fazer anúncio, tem que deixar a galera animada, mas infelizmente eles não fizeram isso. Pelo menos não teve anúncio de Deathstroke e Bane, né? De Exterminador e Bane, isso aí pelo menos não aconteceu. Mas em parte, se você for ver que eles focaram, né, a divulgação e o hype em cima da próxima produção, eu acho que tá legal. Acho que foi um saldo positivo. Poderia ter sido mais? Poderia. Mas, enfim, né, James Gunn tá ali gravando o Superman, Man of Tomorrow, não teria como estar presente. Então tudo bem, a gente aceita. Mas aí quando a gente fala do jogo do hype, né, galera, a Marvel simplesmente sabe o que tá fazendo. Pô, eles levaram lá o elenco de Doomsday, o Downey Jr. tava lá, Chris Evans tava lá. Preciso abrir um parênteses aqui, que eu acho que é um pouco constrangedor, tá? Por mais que eles tentem ali fazer parecer, não, porque é um grande evento, não sei o que. Você sempre fica com aquela coisinha, a gente sabe que a Marvel apelou porque tinha decepcionado muitos fãs, tinha feito muita besteira e aí precisou chamar vocês, dar aquela vergonha alheia, mas é o que eu falei, o trailer pelo menos conseguiu me convencer. Tem um charme especial os Vingadores, esse lance da equipe, do crossover, né? Esse apelo à nostalgia funciona, a Marvel conseguiu. Mas o ponto alto, pessoal, desse evento foi justamente o anúncio do filme do Motoqueiro Fantasma com o Ryan Gosling. Claro, né? Como eu falei, eles sabem jogar o jogo do hype, sabem fazer um negócio chamativo. Foi muito legal como eles fizeram um anúncio, né? Aquela brincadeira que o Kevin Feige fez com o Josh, que é um influenciador lá americano, e o lance das luzes terem apagado, né? Fazendo uma referência a uma entrevista antiga. Tudo isso foi muito legal. Ryan Gosling chegou no palco, beleza, show de bola, ótimo ator. Tá ali, né? Consolidado, muito famoso. Com certeza vai chamar muita bilheteria, né? Tivemos recentemente Barbie, Devoradores de Estrelas. Vai estrear um filme do Star Wars, né? O Starfighter. Ou seja, já tá na casa ali, né? Dentro do guarda-chuva da Disney. Pô, show de bola. O diretor vai ser o Sean Levy, que dirigiu Deadpool e Wolverine. Acertou em muita coisa e errou em outra, mas enfim, o saldo também é positivo. Mas, quando o Kevin Feige deu aquela entrevista, dizendo que eles conversavam sobre o personagem, mas ainda não tinham uma previsão de quando iam trazer o Motoqueiro Fantasma pro UCM, e aí o Ryan Gosling chegou com uma ideia, com uma visão, e ainda com o diretor que ele queria trabalhar, eu confesso pra vocês que o meu hype caiu um pouquinho. De fato, esse é um personagem que há muito tempo a galera tem falado que quer ver no UCM. Vários rumores sobre o Midnight Suns, né, os Filhos da Meia-Noite, que é a equipe mais sobrenatural e mística da Marvel, estavam circulando na internet já faz tempo. Vários rumores e fanarts mostravam o Ryan Gosling vivendo o Nova, né, na parte mais cósmica da Marvel. Alguns rumores apontavam de fato que ele viveria o Motoqueiro Fantasma. Ele depois falou com todas as letras que gostava desse personagem e queria interpretar. Em várias entrevistas para a imprensa, né, inclusive promovendo outros filmes, sempre caía uma pergunta envolvendo Marvel e depois o Ryan Gosling começou a sinalizar, ó, eu gostaria de fazer o Motoqueiro Fantasma. E é muito legal ver como isso foi se construindo, né? Até de fato eles se encontrarem, como o Kevin Feige revelou, né? Vamos parar de conversar com a mídia, vamos se encontrar, porque o Kevin Feige falou que gostaria de ter o Ryan Gosling dentro do CM, e eles fizeram esse projeto, pelo menos, ser anunciado, né? Acontecer ainda não aconteceu, né? Blade tá aí pra provar pra gente que anúncio, que os anúncios nem sempre são confirmação de que o negócio vai acontecer, mas enfim. E Saulo, por que você ficou preocupado então? Se parece que o negócio, né, tá caminhando aí, que o Ryan Gosling é fã e eles já queriam trazer o Motoqueiro Fantasma, por que você tá desconfiado, Saulo? Eu explico pra você, meu amigo. Simplesmente porque o Ryan Gosling falou que é fã do Motoqueiro Fantasma. Só que ele chegou pra Marvel e falou as histórias que ele queria adaptar e o diretor que ele queria. O Kevin Feige olhou ali e falou, bom, acho que é uma boa ideia, vamos mandar pra frente. Só que a questão é, será que de fato é um projeto interessante? Eu tenho um pouquinho de medo, se tratando aí de atores de Hollywood, por mais que, né, o Ryan Gosling pareça ser um cara bem simpático e tranquilo, o ego sempre tá presente, as questões criativas também pegam muito. Eu fico de verdade com medo de esse ser um filme que o ator quer fazer do jeito dele e não ser legal, quando você pensa ali na construção da lore do Motoqueiro Fantasma e de tudo que esse personagem pode proporcionar dentro do CM. Então eu acho que a gente ter essa desconfiança é sempre importante, tá bom? Porque às vezes ele fala que ele é fã e não sei o que, ele levou as histórias ali, mas que histórias que ele levou? Será que essas histórias vão ser bem adaptadas pro cinema? É aquilo, o Sean Levy fez um grande filme com Deadpool e Wolverine em cima de fanservice. Questão de roteiro foi fraquíssimo, uma história completamente furada. Só que a gente relevou por quê? É Deadpool. Deadpool pode fazer piada, Deadpool trabalha com a metalinguagem, sabe que é um personagem de filme, faz piada com quadrinhos. Agora o Motoqueiro Fantasma não tem essa liberdade criativa. Então eu tô um pouquinho com o pé atrás, tá bom? E claro que o Kevin Feige conhece de quadrinhos, né? Ele já entregou pra gente muita coisa boa aí no UCM, mas recentemente ele tomou decisões estranhas. Até mesmo o lance de trazer o Downey Jr., que, né, pô, foi um acerto, porque os caras estão querendo voltar à essência e tal. Como eu falei pra vocês, ainda fica com aquele clima de que, pô, a Marvel precisou apelar, como alguns estão falando ali, né? Voltou pra ex, porque não tava dando certo o que eles estavam fazendo. Então eles apostaram ali no hype, no fanservice, pra trazer a galera de volta. Então será que o Kevin Feige, nesse momento que a Marvel precisa recuperar a confiança, e pra isso tá apostando loucamente
no hype. Será que o Kevin Feige fez a escolha certa? Olha, a gente tem que sempre dar o benefício da dúvida. Ryan Gosling é um bom ator, pelo que o Kevin Feige sinalizou, o filme Starfighter é uma produção muito legal, então a gente sempre fica assim, bom, pode ser que seja legal, mas a gente não pode descartar e esquecer que essas questões criativas também influenciam e muito na produção de um filme, tá bom? Tirando isso, se a gente for colocar em porcentagem, eu fiquei 80% hypado e 20% desconfiado, beleza? Quero saber aí você, o que você acha? Concorda com essa minha análise? Ou você acha que o Ryan Gosling é um nerd de carteirinha, que ele realmente conhece o motoqueiro fantasma e que ele vai, junto com o Sean Levy, trabalhar num filme muito bacana pra esse personagem? Comenta aí sua opinião, tá? Qual que é a sua impressão? Mas se até agora a gente falou de coisa boa, vamos falar de coisa ruim, né? Porque, galera, esse anúncio de Pantera Negra 3 realmente acabou com a minha esperança do reset da Marvel. Porque nos últimos anos, principalmente depois de Ultimato, a Marvel mostrou esse desgaste, apresentou muita coisa, não conseguiu manter o mesmo nível de qualidade, não conseguiu fazer um crossover, igual tinha sido nas fases 1, 2 e 3. Enfim, toda aquela história que a gente já sabe. A promessa de que as coisas iriam mudar e de que a Marvel iria reconfigurar o seu universo era o grande evento, né? A conclusão da saga do multiverso, o filme Guerras Secretas, que, como eu falei pra vocês, também acontece lá nos quadrinhos, maravilha. Só que aí, quando um dos anúncios é que um dos primeiros filmes depois do tal do reset, que o Kevin Feige anunciou, vai ser Pantera Negra 3, com o filho do T'Challa, personagem esse vivido pelo Chadwick Boseman, isso só mostra que a Marvel é uma baita de uma covarde, que esse reset não vai ser reset coisa nenhuma. Recentemente eu ouvi uma frase que eu acho que define muito bem o que aconteceu com a Marvel Studios. Essa frase diz o seguinte, né, que o UCM, na verdade, é apaixonado por ele mesmo, né? A Marvel Studios é apaixonada por ela mesma, por aquilo que ela fez e não pela Marvel Comics. Isso já tinha se provado verdade com o retorno do Downey Jr., com o retorno do Chris Evans, né? Mas não só isso, agora com a confirmação de Pantera Negra 3, isso fica muito evidente. Os caras não conseguem deixar pra trás. E assim, vamos estabelecer aqui uma coisa muito bem. A gente não pode negar e desmerecer a contribuição que muitos atores deram para os personagens. Isso inclui, obviamente, o Downey Jr. como Homem de Ferro, o próprio Chadwick Boseman como o Pantera Negra, o T'Challa, o Chris Evans também como Capitão América, enfim. A performance desses atores, os filmes em que eles estiveram, contribuíram para tornar esses personagens mais populares do que antes. Isso é um fato. Porém, quando você pega as décadas de história de personagens dos quadrinhos, galera, fica evidente que os personagens são maiores do que os atores. Só que a Marvel não entende isso. Aquele negócio, a gente já aceitou, já deixou pra lá o lance do Downey Jr., tá bom, é uma desculpa multiversal, tá, vai, vida que segue, toca o bar. Só que agora você tem a oportunidade perfeita de resetar, e aí você traz um Pantera Negra que vai ser o T'Challa, filho do T'Challa original, porque vocês não têm coragem de rebutar o personagem? Faça-me o favor, Marvel. O personagem T'Challa é muito maior do que o Chadwick Boseman, e eu tenho certeza que o ator daria sua bênção para que algum outro ator o substituísse para viver esse personagem tão icônico. Só que a Marvel, como essa frase diz, não é apaixonada pela Marvel Comics, ela é apaixonada por ela mesma. Então, tipo assim, a gente não pode abandonar o Chadwick Boseman. Caramba, meu, já rolou um monte de homenagem off-screen dentro do filme. O Pantera Negra 2 nem foi com o T'Challa, foi com a Shuri, só para não fazer o recast. O que impedia a Marvel de trazer um ator novo para ser o T'Challa mesmo, e não esse remendo que é o filho dele, que agora passou por um salto temporal gigantesco, porque já vai ser um adulto, era uma criança em Wakanda Forever, e já vai ser um adulto no próximo filme, do Pantera Negra 3. O que impedia a Marvel? É o amor por si própria. Caraca, meu, era perfeito esse momento. Encerra ali, a Shuri pode morrer, entendeu? Fecha esses arcos desse pessoal e faz um reset, um quase reboot mesmo. Pô, já tem o Homem-Aranha do Tom Holland, com certeza vai ter mais filmes depois do Guerras Secretas. O Pantera Negra precisava também ser mantido? Claro que não. E sabe uma coisa que veio à minha cabeça quando eu vi esse anúncio? De que esse ator vai interpretar o filho do T'Challa, que foi vivido pelo Chadwick Boseman. Vamos chamar ele aqui de T'Challa Jr. Depois de Guerras Secretas, a próxima grande franquia que a Marvel vai apostar vai ser X-Men. Obviamente, né? É um grupo de personagens, é uma lore muito rica que os fãs querem ver há muito tempo. Beleza, vamos fazer isso depois dos eventos de Guerras Secretas, né? Porque Doomsday e Guerras Secretas ainda vai fazer aquela homenagem com a franquia da Fox, blá blá blá. Tudo bem. Um dos arcos mais legais que a gente tem nos quadrinhos é quando o T'Challa original, Pantera Negra, se casa com a Ororo Monroe, também conhecida como Tempestade, dos X-Men. Sendo o filho, né? Sendo o T'Challa Jr., a gente pode esquecer que isso vai acontecer. Então, tipo assim, a Marvel tá cagando pra Marvel Comics, porque ela colocou o Pantera Negra mainstream por meio do Chadwick Boseman, então a gente não pode deixar esse negócio pra trás. Caraca, meu, que loucura é essa? Que soberba é essa? E de novo, o filme pode ser legal pra caramba, tá bom? Mas fica forçado ainda mais. Ainda mais porque o menino se chama T'Challa. Mano, já não ia trocar o ator, cara. Trocaram pra um ator mais novo, mas não, tem que ser o T'Challa do Chadwick Boseman. Pô, Marvel, vai lamber sabão. A gente já pode descartar, né, que a Tempestade vai ter esse relacionamento com ele. Seria o momento perfeito. X-Men sendo retratado, uma nova lore do Pantera Negra
Negra sendo reformulada ali, sendo apresentada. Caraca, mano. Das duas, uma. Ou não vai acontecer, ou vai ser bizarro, porque a gente sempre vai olhar e falar, não, esse daí é o T'Challa Jr. Esse não é o T'Challa original. Cara, que forçação de barra, na boa. Mas enfim, né? Essa aqui é a minha opinião. Quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso, mas quando eu vi, eu fiquei, ah, cara, sério, Marvel, pra que isso, velho? Pra que isso? E isso, claro que me faz pensar se a gente não vai ter, de fato, um Thor 5. Não vão deixar o Chris Hemsworth se aposentar, sendo que esse seria o momento perfeito. Só que aí esquece depois um Thor novo. Se em Guerras Secretas, que é o reboot, eles não vão ter coragem de trocar os atores, daqui a pouco a gente vai ter também outro filme do Capitão América com o Chris Evans. E o Wolverine também vai ser o Hugh Jackman. Tá, os X-Men eu acredito que eles vão realmente rebootar, já tem o diretor do Thunderbolts confirmado e tudo mais. Mas, cara, eu acho isso muito covarde, entendeu? O Pantera Negra teve apenas 2 filmes, cara. Tem muitas histórias do T'Challa que poderiam ser adaptadas. Era só trazer um ator novo, um ator mais velho, parar com essa história de, ai, vamos linkar ali com o filho. Entendeu? Eu realmente tô desanimado, porque a Marvel ela é apaixonada por si mesma. Ela não tá nem aí pros quadrinhos. Ela pega coisinhas dos quadrinhos, mas deixa que a gente faz, deixa que a gente sabe. Mas enfim, essa aqui é a minha opinião, tá bom? Concordou, que bom. Não concordou, que bom também. Vida que segue. Mas ainda falando dessa questão aí da Marvel apostar numas coisas estranhas, o Ryan Reynolds foi ali, né, vestido de Deadpool. Foi muito legal esse momento. A gente viu depois no Instagram dele que ele foi ali fantasiado no meio dos fãs. Os fãs nem sabiam que estavam tirando foto com o próprio ator, beleza. Só que recentemente ele falou também de Deadpool 4 e é uma coisa que eu fico, cara, na minha opinião, esses filmes que já tiveram trilogias, principalmente, né, esses personagens, tinham que rodar com o reboot. Até porque o Deadpool é legal por causa do fanservice. Se você tira isso, não tem história. O Ryan Reynolds já sinalizou que tem histórias muito interessantes que ainda não foram abordadas nos filmes, trariam um frescor novo. Só que aquilo, se você pegar a franquia Deadpool, é uma coisa completamente limitada. E também vem lá do universo da Fox. Eu sei que o Deadpool tem a licença poética de falar, ah, agora eu estou em um universo novo, blá blá blá. Mas eles fizeram questão de Deadpool e Wolverine, que tratava de multiverso, linkar ele com aquele universo da Fox, que era cronologicamente muito confuso. Então, tipo assim, os caras não conseguem abandonar só porque fez bilhão. Só que Marvel, não sei se você se lembra, Capitã Marvel também fez bilhão naquela época do hype. E depois The Marvels foi um flop, porque vocês apostaram uma história bizarra, com personagens muito secundárias, não desenvolveram bem. Então, assim, o fato de um filme fazer bilhão não significa que os próximos vão fazer, porque existe um desinteresse geral, tirando esses grandes eventos, que vai ser o caso do Doomsday, para filmes de super-herói. Isso aqui a gente analisou várias vezes, é um fato. Então eu fico muito preocupado quando eu penso que a Marvel tem a oportunidade de reconfigurar as coisas, mas não vai ter coragem, vai ser covarde para fazer as mudanças que precisa. Como eu falei, né, ainda não assisti Homem-Aranha Um Novo Dia, mas a Marvel não conseguiu abandonar os conceitos de MJ, Ned e de um Peter independente fotógrafo. Por quê? Porque ela é apaixonada por ela mesma. Eles meio que resetaram o Homem-Aranha no final, né, de No Way Home, mas o que eles fizeram? Não, a gente tem que resgatar lá. Putz, grilo, meu. Ah, você me quebra, Marvel, você me quebra. Lembrando, né, que essa visão de MJ e Ned é coisa da Marvel Studios, do CM. Então eles precisam manter, né? Eles precisam manter porque eles são apaixonados demais por eles mesmos. E é isso que me deixa desanimado com a Marvel atualmente. De novo, o trailer de Vingadores Doomsday realmente me deixou hypado, porque tem aquela coisa, bom, vai ser um mega evento, vai ser uma grande homenagem. Só que pensando naquela história, né, nesse arco contido em 2 filmes. Depois, meu amigo, tem zilhões de histórias dos quadrinhos que vocês podem trazer com outros atores. Só que pelo jeito a Marvel não é corajosa o suficiente, né? É muito covarde pra abandonar o passado e abraçar o futuro. E eu sei que muito provavelmente algum Marvete vai falar, ah, mas você pega muito leve com a DC e você tá esculachando a Marvel. Claro, meu amigo, a DC, o universo compartilhado agora, né, o DCU, começou ano passado, cara. A gente tá falando da Marvel aí, a gente já viu muita coisa acontecer, muito mais coisa acontecer. Então a gente tem um critério mais rígido, né? Porque, pô, a gente tá falando da Marvel, já mostrou muita coisa boa, já mostrou coisa ruim. O DCU tá começando agora, pô. A gente teve basicamente aí um filme de Superman, um filme da Supergirl e a série dos Lanternas que tá chegando. A gente precisa de mais coisa pra poder fazer uma avaliação boa. A Marvel não, tá bom? Então você, por favor, pare de ficar me xingando aí. Presta atenção no que eu tô falando, hein? Para de assistir o vídeo no mudo, ou seu Zé Ruela. Mas enfim, essa aqui era a minha análise dos anúncios, tá bom? Quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Comenta aí porque a sua opinião é muito importante. Talvez você tenha uma visão aí que eu não tenha e não tem problema mudar de opinião, né? A gente pode conversar. Para isso que serve aí os nossos debates. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva. É rápido, é fácil. Você ajuda a gente a chegar à nossa meta de 10 mil ainda esse ano, hein? Estamos quase lá, hein, galera? Quase lá. Conto com você, a sua inscrição é muito importante. E obrigado a todo mundo que já é inscrito aqui no Conversa de Nerd, que ajuda engajando, assistindo os vídeos, curtindo, comentando. E aqui já tá aparecendo outro vídeo. Se você ainda não viu, clica aí que tá muito legal. Tenho certeza que você vai curtir também. E é isso aí, galera. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.